Unificações tardias. Unificações tardias. São unificações tardias. Exatamente, você acertou. São unificações que acontecem tarde. Isso aí. E essas unificações tardias estão relacionadas a duas: a alemã e a italiana. Calma, professor. A alemã e a italiana. Tá? A unificação alemã, ela usa a guerra. Tem uma frase do principal líder que fala que a unificação vai ser feita a ferro e fogo. Ferro está ligado à industrialização, principalmente à industrialização bélica, e fogo está ligado a, adivinha o quê? Guerra. Tá? Mas só que essa guerra que ele fala aqui é uma guerra que ele utiliza apenas como instrumento para unificação. Não é a guerra que vai unificar. Ok? Então é apenas instrumento. Ele vai usar estratégias de se envolver em guerras para que as coisas aconteçam. Na italiana, você tem uma burguesia liberal que vai se aliar, tá, a uma monarquia e essa união deles tem um projeto que vai acabar se associando a um projeto popular. A guerra é guerra para Vou explicar direitinho, tá, gente? Anexação. O que é guerra para anexação? Eu invado o seu país e anexo o seu país ao meu. Ok? Aí vou invado o seu e vou crescendo. Isso é guerra para anexação. Isso acontece na Itália. Na Alemanha não. Na Alemanha acontece guerra, mas a guerra é apenas usada como ferramenta. Ninguém vai ser obrigado a se unificar na Alemanha. Você só vai participar da unificação se você quiser. É diferente. Fala. O ferro e fogo brasileiro. Ferro e fogo é o discurso do líder Luciano, que diz que é industrialização e guerra. Só que eu quis frisar bastante que essa guerra que ele fala aqui, vocês vão ver ao longo da aula, que não é uma guerra simplesmente para unificar. É uma guerra que é usada como ferramenta para criar as condições da unificação. Na verdade, são estratégias usadas, ó. O cara é muito esperto, o cara é muito safo. Vamos lá então. Dito isso, alguma dúvida até então? Ó, preste bastante atenção na ordem da aula. Eu fiz um teste com a turma anterior de vocês aqui para ver se eles estavam acompanhando a ordem da aula. Só teve 2 alunas que eu percebi que estavam acompanhando a ordem. Eu digo ordem da aula. Quando eu começo uma aula, gente, eu já fiz uma linha, um raciocínio, como se estivesse construindo uma lógica de um filme. Tá? Quem percebe isso, começa a tirar 10 comigo. Quem não percebe, fica com dificuldade, fica se perde. Quem está acompanhando a lógica, qualquer pergunta que eu fizer, nesse momento, que eu não falei ainda, vocês vão acabar tendo como responder usando a lógica que já viram. Quem fizer isso vai se dar bem. Então, é isso. Se perder na lógica, não entender por que falou disso, perder na lógica. Entendi. Pergunte. Ok? Isso ficou muito claro. Porque você não está entendendo a lógica. Se estiver entendendo é porque está seguindo a minha linha. Ok, gente? Então, vamos lá. Aqui eu já estava colocando você na situação, diferenciando um do outro. Agora vamos trabalhar primeiro a ideia de unificação tardia.
essa unificação acontece no século XIX. Olha, novamente a gente falando de século XIX. A gente é especialista em século XIX, sabe tudo do século XIX. Era napoleônica, independência da América espanhola, revoluções liberais, revolução industrial, unificações, tudo é século XIX. Então, é importante, não é que estão conhecendo o século XIX. Por que acontece no século XIX essas revoluções? Primeiro ponto é o seguinte: você tem que entender que desde o século XVI já existiam, por exemplo, interesses que a Itália se unificasse. Porque a Itália que a gente conhece hoje era formada por várias cidades-estados, pequenas cidades-estados, autônomas, que na verdade eram tão pequenas que não conseguiam se defender. Então países vinham da Europa e dominavam aquelas cidades, ficavam ali, ó, o tempão dominando. A ideia é que se a Itália fosse unida, todas as cidades fossem unidas, isso não aconteceria. Ela seria capaz de se defender. Mas, infelizmente, no século XVI, XVII, XVIII, nada. No XIX acontece a unificação. Por quê? O que acontece na Alemanha também? Mais ou menos no mesmo período. Tem que ter uma explicação lógica. Bom, eu vou tentar dar uma explicação lógica para isso. E vamos tentar pensar o que está acontecendo na Europa nesse momento em termos econômicos. Vocês sabem, já estudaram isso. Que no século XIX nós estamos aí na divisão entre duas revoluções. Uma que vai até a primeira metade, depois a outra que vai para a segunda, que são as revoluções industriais. Tem a primeira, que vai do século XVIII, né, de 1750 até 1850, que é a primeira, que basicamente é a Inglaterra só, mas depois tem vários países participando, que é a segunda. O que é Revolução Industrial? Gente, Revolução Industrial é aumento da capacidade tecnológica. Não é isso? Quando você fala de Revolução Industrial, é porque a indústria está avançando tecnologicamente. Se ela fabricava, sei lá, 3 camisas por dia, a tecnologia permite que ela fabrique agora 30, 40 e pesquise novos materiais, não é isso? Em termos gerais, é isso a Revolução Industrial. Então quer dizer que a produtividade na Europa está aumentando ou diminuindo? Aumentando muito. Se aumenta a produtividade, você precisa de cada vez mais o que para fazer aquele produto? Matéria-prima. O lucro aumenta, certo? E vai acumulando lucro. O que você faz? Investe em mais máquinas. Investe em mais produção. Beleza. E aí o lucro aumenta mais ainda. E aí a produção, e assim por diante. Chega um momento em que a Europa está produzindo tanto, tão rápido, que acaba surgindo um problema. Qual o problema? Primeiro, escassez de matéria-prima. Segundo, escassez de mercado consumidor. O que é escassez de mercado consumidor? Você produz tanto que a Europa não possui mercado suficiente para comprar. E esse capital que não tem mais como ficar investindo na Europa, tem que buscar um local para você investir esse capital. É nesse contexto que as potências industrializadas europeias começam a fazer o que, gente? Buscar novas áreas para encontrar matéria-prima, para expandir o mercado consumidor e para investir o capital excedente. Essas áreas vão ser Ásia e África. Como é que nós chamamos esse momento em que a Europa vai buscar África e Ásia para explorar esses elementos? Imperialismo. Ah, não é aula de hoje? Não, não é aula de hoje. Vamos estudar isso com calma. Eu só estou dizendo para vocês que o imperialismo é uma coisa que é gerada exatamente pela questão da Revolução Industrial. Então, agora, vem cá, quando eu falo que a Europa vai explorar África e Ásia, são todos os países da Europa? Não, são só os mais fortes, que conseguem disputar áreas de influência. Estão entendendo? E aí? Já tiraram alguma conclusão? Não, né? Mas eu vou levar vocês a tirar alguma conclusão do porquê que eu estou falando da Revolução Industrial e do imperialismo, se na verdade eu estou falando de unificações tardias. O que era a Itália antes da unificação? Vários pequenos países, fortes ou fracos? Fracos. O que era a Alemanha antes da unificação? 39 estados.
Claro, alguns um pouquinho maiores que os outros, mas a maioria é pequenininha. Será que eles tinham condições, esses pequenos estados, de disputar áreas na África e na Ásia? Não. Ok? Então, até aí você vai conseguir acompanhar, né? Eu estou dizendo que a própria situação que a Europa está vivendo contribui para o processo de unificação. Legal? Tranquilo, gente? Muito bom. Não se esqueça que também estamos falando de nacionalismo. Lembra do nacionalismo? Nas nossas aulas anteriores? Nacionalismo? Quando você fala de unificação alemã, você está partindo de uma ideia de que os germânicos querem formar uma nação. Na Itália também. Né? Beleza? Tem ainda tranquilo ou dúvidas? Vamos falar então especificamente da Alemanha. Alemanha não, da unificação alemã. Gente, a unificação alemã, ela é um processo, né? Um processo que pode ser... Essa unificação ocorreu só na Itália e na Alemanha? Essas são as duas questões tardias. Eu já aconteceu na Espanha e Portugal, lá no século XV, no século XVI, entendeu? Na Inglaterra, na França. Esses ainda não. São países que existem hoje, países importantes, mas que só se formaram no século XIX. Você pode dizer que a Itália é mais nova do que o Brasil. A Alemanha é mais nova, o Brasil é mais velho. Entendeu? Quase. Quase 400 anos. Olha que legal. 370 anos. 370 anos. Bom, aquela região que conhecemos hoje como Alemanha, durante o período napoleônico, foi chamado de Confederação do Reno. Tá? Confederação do Reno. Napoleão criou lá aquela confederação que era para criar uma espécie de cinturão de defesa para a França. Beleza. Quando Napoleão foi preso, houve o Congresso de Viena, etc. Viena quis fazer o quê? Desmanchar tudo que Napoleão tinha feito. Aí acabou com a Confederação do Reno. E criou em seu lugar apenas uma associação de estados que passa a se chamar de Confederação Germânica. Repetindo só para acompanhar. Depois de Napoleão perder a guerra, etc., ser derrotado, aquela confederação do Reno que ele havia constituído foi dissolvida. E aí o próprio Congresso de Viena organiza aquela região numa confederação. Os estados seriam independentes e autônomos, mas gerariam apenas laços para algumas decisões. Essa confederação era formada por quantos estados? 39 estados. Então a confederação formada por 39 estados. Esses 39 estados, tá, eram multiétnicos. O que quer dizer que são multiétnicos? É que existiam diversas etnias entre esses povos. Ok? Existiam diversas etnias entre eles. Mas a etnia predominante era a etnia germânica. Tá claro? Agora, todos eles do mesmo tamanho? Não, tinham dois deles que se destacavam. Dois destacavam-se. Quais eram esses dois? Prússia e Áustria. Faziam parte da região que a gente chama de Confederação Germânica. Esses eram dois grandes, mas faziam parte. Confederação são estados e autônomos independentes, tá? Soberanos, mas que guardam certos laços comerciais entre eles. Então se dá mais, não tem unidade, mas não é mais aquela confederação do Reno. Tá? Bom, característica da Prússia.
Prússia? A Prússia está no adiantado processo de industrialização. Tipo, característica da Prússia nesse momento: um adiantado processo de industrialização. Característica da Áustria: ainda presa a uma tradição agrícola. Ok? Presa a uma tradição agrícola. E agora vamos lá ver como é que está o raciocínio de vocês até agora. Uma pequena pergunta. Primeiro, os dois têm uma coisa que os diferencia. Um deles quer a unificação e o outro não quer. Agora meu desafio para o Arthur. Arthur, diga para mim. Tem que dizer quem e explicar o porquê que você chegou a essa conclusão. Qual dos dois queria a unificação e por que você chegou a essa conclusão? Não sabe? Calma aí. Não, olha só. Não chute. Não, presta atenção. Você dizia o nome de quem queria a unificação. Qual dos dois e por quê? Explicar o motivo. Então, o porquê? Se não sabe por quê, não responda nem. Eu acho. Não, achar não, tem que ter certeza. Não, porque eles queriam poder ficar mais forte para poder, no caso, realizar as, como é que fala? As transições econômicas, né? Por exemplo, pegar mais matéria-prima, etc e tal. Mas não sei dizer quem. Então você não está acompanhando a aula. Não sei dizer quem é. Você não está acompanhando. Vai, Antônio, deixa o Antônio te responder. Fala. Isso, viu? É isso que eu estava falando no início da aula. Se você acompanha a aula direitinho, vai entendendo as coisas que vão acontecendo, eu vou te fazer uma pergunta que eu não te respondi ainda e você vai saber a resposta e por que chegou àquela conclusão. Exatamente, o país que queria unificação é a Prússia. E por que não é a Áustria? Porque a Áustria não está envolvida no processo de industrialização, coisa que nós já explicamos que é essencial para explicar o quê? Essas unificações tardias. O interesse, então, é a Prússia, exatamente, está extremamente interessada na unificação. A Áustria não. Porque a Prússia já está com um problema nas mãos. Qual o problema dela? A industrialização. Ah, isso é problema? Não? É, problema de quê? Mercado consumidor que está precisando, matéria-prima, e exportar o seu capital excedente. Não, mas mão de obra você tem, até mão de obra na Europa, né? Desocupada. Não está faltando mão de obra, porque a tecnologia está aumentando. Mas precisa de matéria-prima, exportar capital e. Mão de obra nem tanto. Talvez você vai usar mão de obra para você investir capital lá na África e aí lá você vai usar mão de obra, mas não para a Europa. Entendeu? Não, aí não escravos. Aí é salariado. A industrialização é assalariado o trabalho. Gente, tranquilo. Então, que é isso, estou entendendo, beleza. Se continuar seguindo assim, vai entender tudo que é uma beleza. Ó, ficar assim, nossa. Ela fez uma pergunta interessante. Qual o país mais rico? Eu não falei quem era, né? Eu posso dizer quem era mais forte, mais poderoso. Não era a Prússia. Era a Áustria. Não, olha só que interessante. A Prússia estava industrializando, mas a Áustria é mais poderosa. Quando eu falo poderosa, nessa época, a gente fala de poderoso, estamos falando de exército. Tá? O país que tem o maior exército é o país mais poderoso. E o exército austríaco era mais forte do que o exército
Prussiana. Por isso, quem apitava mais forte aqui na Confederação Germânica era quem? Era a Áustria. Então a Prússia, por mais que ela quisesse a unificação, ela tinha uma barreira. Quem? A Áustria. Olha só o que acontece. A Prússia, a Áustria acabava a unificação, ela atrapalhava o processo. Até porque eu falei para vocês que o processo é o quê? Convencimento. No caso da unificação alemã, a unificação se dá por convencimento. Você convence o Estado a aderir ao processo de unificação. Você não força ele, coloca a espada no pescoço, nada disso. Tá? Então olha só o que vai acontecer. A Prússia tem um problema. A Prússia tenta dar um passo para resolver esse problema. Qual seria o passo? Criar uma liga comercial chamada Zollverein, que seria Zollverein. Zollverein é uma liga aduaneira. Uma liga aduaneira é uma união de países com acordos comerciais que combinam uma tarifa externa comum. O que é tarifa externa comum? Mas todos nós somos um país, uma liga aduaneira. Aí, eles ali são estrangeiros, não parte da nossa liga não, tá? A liga aqui só parte de eles. Aí vamos dizer que eles vendam um produto para ela, para esse país aqui. Aí eles exportam para cá. Você vai cobrar uma taxa desse produto, normal, 20%. Beleza. Aí um belo dia você vai vender produto para ele. Vai cobrar quanto? Mesmo percentual. Então a tarifa, quando você é uma liga aduaneira, você tem uma tarifa externa comum a todos os membros daquele grupo. Então é para garantir que não vai haver desvantagens comerciais entre a gente. Vocês querem um exemplo prático disso? Mercosul. Por incrível que pareça, o Mercosul tem o nome de Mercado Comum do Sul, né? Mas o Mercosul ainda não é, na prática, um mercado comum. O que o Mercosul é? Uma liga aduaneira. E ainda tem outro nome que colocam do lado assim, Liga Aduaneira Imperfeita. Por quê? Existem chamadas perfurações da TEC. Quer dizer que tem alguns produtos que não têm a tarifa comum entre os países que formam o Mercosul. Por isso, além de, mesmo não é um mercado comum, é uma liga aduaneira, mas mesmo assim ainda é imperfeita. Entendeu? Oi? Não, os especialistas em direito internacional que chamam disso, perfeito. Gente, essa liga aqui surge com uma proposta de quem? Da Prússia. Tá? E aí, olha só, a Prússia coloca isso e vai recebendo adesão. O que é adesão? Aí, criamos a Zollverein, aí você entra, ela entra. Aí você, quero entrar também. O que a Prússia vai fazendo? Vai criando um grupo paralelo e vai tentando excluir quem? A Áustria. Porque ela quer ter um grupo, um fórum, onde ela possa discutir sem a interferência da Áustria. Isso dá certo? Fala. Liga é um acordo comercial entre os estados germânicos. Daí essa liga foi proposta pela Prússia. Alguns historiadores dizem que o primeiro passo para a unificação foi a criação do Zollverein. Tinha um exército maior. Não, porque nesse momento, quem tem o exército vai apitar mais alto. Você está tentando se livrar do apito mais alto. Só que acontece o seguinte, ó. Vê se você vai entender agora, ó. Fala, meu amor. Professor, repete a definição de liga aduaneira. Liga aduaneira é um acordo ou um tratado entre países formando um grupo onde exista uma TEC, tarifa externa
comum. Isso é uma definição bem técnica, que vocês nunca vão precisar disso, tá? A não ser que vocês vão fazer uma prova de segunda de específica da UERJ para turismo, para direito ou para história, que aí vai precisar escrever sobre história. Aí vocês, é claro, escrevendo um lance desse numa prova, com certeza o cara vai olhar para a prova de vocês e vai colocar na pilha dos Highlanders, ou seja, né, dos aprovados. Mas fora disso, vocês nunca vão precisar dessa informação, não. Ah, muito bem, eu sei que você está curiosa, né? Eu também estou ansioso para falar dessa resposta. Gente, o que acontece é que a Áustria vai querer entrar. E a Prússia vai ficar enrolando, empurrando com a barriga. A Áustria vai colocar a Prússia na parede e vai fazer ameaças. E a Prússia, infelizmente, amarela e aceita a entrada da Áustria. Fazer o que, né? Teve que aceitar. Beleza, gente? Então, no final das contas, o Overheim vai ter, sim, a participação da Áustria. Tranquilo. Avançando. Como é que era a Prússia, Arão? A Prússia, ela tinha algumas características interessantes. Primeiro, a sociedade, ela tinha uma espécie de nobreza, ou melhor, resíduo da nobreza. Acho que não é muito legal chamar de nobreza nesse momento, mas que era um grupo de grandes proprietários de terras e que tinham uma participação muito forte no exército. Então eram grandes oficiais que tinham grandes proprietários de terras. Esse grupo era muito coeso politicamente. Se a gente lembrar do feudalismo, vai lembrar que a nobreza adorava uma guerrinha, né? Então esses caras que eram grandes proprietários têm muita afinidade com a nobreza antiga dos prussianos. Esse grupo era chamado de Junkers. É assim mesmo que se escreve, tá? Isso na Prússia, né? Junker. Esses Junker, eles têm interesse na unificação e vão acabar se associando à burguesia. A palavra nobre eu acho que não deve mais usar nesse caso aqui não, tá? Mas é muito parecido, muito parecido. Você pode botar aí entre aspas do lado, se aliam à burguesia prussiana, tá? No projeto de unificação. Tranquilo? Outra coisa, quem governava a Prússia era o soberano. Como é que nós chamávamos o soberano na Prússia? Não chamávamos de rei, não chamávamos de faraó, chamávamos de quê? Kaiser. A cerveja mesmo, né? O Kaiser, nesse momento, era o chamado Guilherme I. Guilherme I, um belo dia, pensa: vou escolher um cara para ser o meu chanceler. Chanceler é o nome que se dava na Prússia ao primeiro-ministro, tá? Então, porque tem países que usam nomes diferentes, mas quando se fala chanceler, pode colocar do ladinho assim: primeiro-ministro. É o cara que vai discutir todas as questões, tanto internas quanto externas. E o Kaiser só faz o quê? Só olha e assiste. Quem governa acaba sendo quem? Esse cara. E escolhe um rapaz que era um Junker. Quem é esse rapaz escolhido? Kaiser. Oi? Prússia. O Kaiser indica quem? Otto von Bismarck. Pode chamar de Otinho, tá? O Otto, ou Bismarck, era um cara muito inteligente, muito esperto, um político
experiente e que tem como sobrenome unificação. Ou seja, para ele, o grande projeto da vida dele é a unificação. Se tiverem curiosidade de ver a foto desse cara e não tiverem muito tempo para procurar no livro, não sei se tem no livro de vocês, mas vocês podem chegar a casa e botar no Pica-Pau. Quando aparecer o Leôncio, é ele, tá? Parece muito o Leôncio. Atende aí. Lembra muito o Leôncio. Agora era um cara de 1,90 m, rapaz alto, né? Rapaz não, senhor alto. O caso era o soberano. E vai indicar como chanceler para a Rússia a figura do chanceler. Porque ele precisava de alguém para ocupar o cargo. E aí ele acha que esse cara reúne as qualidades. Fez uma ótima escolha. O cara era bom mesmo. Esse cara, além de bom, ele era um grande frasista. Ele uma vez perguntaram a ele como é que era política, o que era política, e ele falou assim, ó, como é que se faz política? Ele falou assim, vou explicar uma coisa a você, simplesmente só, o resto não posso falar. Política é o seguinte, se o povo soubesse, isso na Alemanha, você imagina no século XIX, tá? O prato preferido dos alemães é, se o povo soubesse como se faz salsicha e política, ninguém dormiria tranquilo. Dormiria tranquilo. Tá? Porque lá na Alemanha o que mais se come é salsicha, né? E a política é uma coisa muito praticada. Então ele está mostrando que a política é tão suja e podre quanto a forma como a salsicha é feita. Era. Se já não é confiável hoje, imagina no século XIX como é que era feita, né? Então, ele define muito bem a política, a podridão da política. Ele diz, mas é melhor o povo não saber como se faz. Nem a salsicha e nem a política. Oi? Essa inclui a Áustria também. Agora a Áustria depois não vai fazer parte da unificação. Agora, se aparecer numa prova 38, 39, não deixe de marcar por causa desse um estado não, tá? Se aparecer como 38, tá certo. Se aparecer como 39, tá certo. Ok? Foi o Bismarck. Bismarck era uma figura. Oi? Soberano. Ele é uma liga aduaneira criada pela Prússia com a intenção de excluir a Áustria, mas que não consegue. Criada pela Prússia com a intenção de excluir a Áustria, mas não consegue. Bora, gente, está acompanhando até agora? Bismarck não era o soberano. O soberano era o Kaiser. Guilherme I era o primeiro-ministro, o chanceler. Com a intenção de excluir a Áustria. Não, excluir a Áustria do processo, né, da própria soberania. Gente, tranquilo? Vamos lá. Primeiro passo de Bismarck, fortalecer a Prússia. Primeiro passo de Bismarck, fortalecer a Prússia. Duas medidas. Medida número 1. Duas medidas. Medida número 1. Concentrar para fortalecer a Prússia. Bismarck. Concentrar a industrialização prussiana na indústria bélica. Indústria bélica é indústria de armas. Concentrar a industrialização prussiana na indústria bélica. Indústria bélica, indústria de armas. Ok? Prussiana na indústria bélica. Bélica. Gente, já viram que isso aí tem tudo a ver com os Yankees, né? Eles adoravam um exército de guerra, né? Tem tudo a ver. Sim.
Tá bom. Fazendo biologia, se não chamado. Tranquilo, gente? Até então? Fortalecer a Prússia, né? Porque ela sabe que uma hora vai ter que bater de frente com quem? Com a Áustria. Então ela quer se fortalecer. Segunda medida: dobrar o tempo de serviço militar obrigatório. Ou seja, se você ficava 1 ano servindo, agora vai ficar 2. Isso melhora em quê? Melhora em tudo, pô. Você melhora o treinamento do cara. O cara ficar 2 anos treinando, fica muito melhor. Segundo, que aumenta o contingente. O contingente, a tropa. Né? Você tem o aumento do tempo de serviço militar obrigatório. Com isso você consegue aumentar o número da tropa e mais o que? Aumentar a qualidade da tropa. Os caras agora, em vez de ficar treinando 1 ano e ir embora para casa, treinam 2 anos. Isso. Então, aumenta o número da tropa. E aí, gente, o problema agora é saber se o nosso querido Bismarck vai ser bem sucedido no fortalecimento da Prússia. E ele, para saber disso, tem que se envolver em quê? Numa guerra. Será que vai aparecer uma guerra aí? Porque guerra não é coisa assim que a gente fala, vamos fazer uma guerra. É assim, né? Tem que ter um motivo, né? Dinamarca. Dinamarca é Dinamarca. Dinamarca é um país, né, nórdico, muito bonito, fica no norte da Europa, tem um clima legal. A Dinamarca, nesse momento, ela dominava sobre várias regiões, inclusive 2 ducados. O que são ducados? Ducados são regiões que normalmente são dominadas por um duque, né? Muito bem. Essas regiões, tinha um que especial nessas 2 regiões. Se a Dinamarca dominava outras regiões, por que o Arão falou só dos ducados? Porque esses ducados tinham uma coisa interessante neles: a população. O que tinha na população? A população tinha em grande parte origem o quê? Negra. Origem corria sangue germânico. Então a população desses estados, desses ducados, era a população germânica, mas que estava sobre o domínio de quem? Da Dinamarca. Duques era apenas um cara que administrava uma região, uma área, era um nobre, tá? Da época do feudalismo. Gente, germânica. Gente, esses dois ducados têm nome, tá? Mas são nomes tão estranhos. Holstein. Vocês devem ter no livro de vocês. Eu não sei muito. Deixa eu ver se tem aqui. Os 2 ducados. Tem aqui, ó. Slipwig e Holstein. Uma coisa do tipo. Aqui no norte, aqui, ó. Mapinha. Tá? Esses 2 ducados são libertados numa guerra incrível. A guerra é incrível por quê? Porque, por incrível que pareça, a Prússia vai se unir à Áustria para lutar contra a Dinamarca. Olha que coisa incrível. Porque tanto a Áustria quanto a Prússia sentem vontade de libertar esses 2 ducados, porque tem sangue germânico. Então vai haver uma união. Olha que legal. Prússia mais a Áustria vão lutar contra a Dinamarca. E essa guerra é conhecida simplesmente com o nome de Guerra dos Ducados. Ducados, isso aí.
esses germânicos se sentem como se fossem uma mesma etnia. Não se esqueça que eu falei nessa aula já, na aula passada, da força do nacionalismo. Entendeu? Esse nacionalismo está presente no século. Então, quando você olha aqueles dois ducados que querem se libertar da Dinamarca, não conseguem. Aí esses caras que são germânicos sentem a obrigação de ajudá-los. Tá? Já o Bismarck está precisando de treinar um pouquinho, né, no campo de batalha, ser soldado, ver como é que estava. Ele acaba fazendo uma aliança com a Áustria, que também tem interesses em libertar os ducados, luta contra a Dinamarca e vence. A Dinamarca é derrotada e os dois ducados são libertados. Agora tem uma parte interessante, porque os dois ducados vão precisar de uma tutoria, né? Eles vão precisar de uma espécie de tutela. E quem vai ficar com essa tutela inicial é a Prússia. A Prússia fica com a tutela dos dois ducados, no momento inicial. Mas já combina uma data para passar essa tutela para a Áustria. Aí é que está uma sede Aí é que está uma sede do nosso querido Bismarck. Não cumprir o combinado. Ele não cumpre o combinado. E não cumpre já com um motivo muito especial. Qual é o motivo? Guerra. Ele queria uma guerra com a Áustria. E quando ele não cumpre o combinado, a Áustria acaba declarando guerra à Prússia. E aí começa uma guerra agora entre Prússia e Áustria. Oi? Para lutar contra a Dinamarca. Depois os dois vão brigar por causa dos dois ducados que foram libertos. E essa briga vai gerar uma guerra, né? Essa guerra tem dois nomes. Você pode conhecer ou encontrar essa guerra no livro com os seguintes nomes, numa prova. Os seguintes nomes: Guerra Austro-Prussiana, Guerra Austro-Prussiana. Essa guerra demorou, foi rápido, como é que foi? Professor, escreve o nome. Olha só, a guerra demorou, foi rápido, como é que foi? Mais ou menos. Quanto tempo durou? 7 semanas. Guerra dos Ducados. Aqui é a Guerra Austro-Prussiana, também conhecida como Guerra Hein, gente? Guerra das 7. Não, a Áustria perde. Mas ela não tinha um exército mais forte? Mas o exército foi treinado. Eu falei para vocês é que quando Bismarck assume, Bismarck tem um projeto: fortalecer a Prússia até que ela fosse capaz de enfrentar. Quando ele sentiu que estava pronto, ele começou a cavucar uma guerrinha e conseguiu. Isso, exatamente, conseguiu. Estava fortalecendo o suficiente, não tinha quase certeza disso, e ficou provado em 7 semanas. A Áustria foi derrotada, abaixou a cabecinha, colocou o rabinho entre as pernas e saiu. Mas foi um combate direto? Oi? Foi morte, espada no coração, pulmão perfurado, isso aí. Exatamente, sangue jorrando. O mediador, passa É da Roma. Pra que violência? Gente, legal. Tu gosta de violência, né? Tá bom. Gente, até aí, tranquilo?
Quem acompanhou o raciocínio até agora? Bom, o que a Prússia vai fazer? Vai agora obrigar a Áustria a se unificar? Vai ou não? Não, porque eu já expliquei para vocês que isso, agora, de certa forma, a Áustria vai parar de fazer o quê? Atrapalhar. Tinha um exército maior lá no período do Congresso de Viena. Depois, a Prússia foi criando um projeto que o Bismarck entra de fortalecimento do seu exército. Tanto que eu falei que o Bismarck cria, dobra o período de serviço militar, passa a investir pesado na indústria bélica. Agora vai deixar sendo certo. Deu certo. Tranquilo, gente? Agora, deixa eu fazer agora as minhas artes vergonhosas. Meus riscos. Pode. Foi a Áustria que autorizou a Rússia para a guerra. A Rússia que vai criar um projeto que está acontecendo. Bismarck faz isso. Bismarck tomou 2 medidas para fortalecer a Prússia. Ah, o Bismarck foi de... Da Prússia. Da Prússia, não. Aqui eu estou falando só de Prússia. Eu só citei a Áustria para dizer que a Áustria não queria unificação, o resto do Prússia. Gente, imaginem, é só para imaginar. É só para imaginar, tá? É para imaginar, para se focalizar e entenderem a lógica do negócio. Imagine que aqui é a região que nós chamamos de tudo. Confederação Germânica. Aí por aqui assim você tem a Prússia. A Prússia ela tinha 2 territórios contínuos aqui dentro, tá? Tinha aqui a chamada Prússia Ocidental e uma aqui que era a Prússia Oriental. Beleza. Aqui nós temos a França. E aqui, digamos que isso aqui é Portugal e o restante é a Espanha. Olha o que acontece. Uma bela manhã de sol, o rei espanhol morre. Morreu um dia, né? Uma bela manhã de sol, o rei espanhol morre. Aí vai se procurar um herdeiro dele, não tem filhos. Começa a procurar entre os nobres europeus para encontrar alguém que seja parente mais próximo. Quem era o parente mais próximo? Era um prussiano. Olha o problema. Era um prussiano. Tranquilo? Né? Morre o rei espanhol, não tinha filhos, vai procurar o parente mais próximo. É o prussiano. Tudo bem, tranquilo. É que eu não falei da França para vocês. Vocês devem lembrar, na aula passada, nós falamos da França pra caramba. E aí eu falei para vocês, por exemplo, em 48, acontece aquela revolução, né? Na França, onde o rei burguês sai do poder, aí se forma uma pequena república ali, aí quem acaba chegando ao poder é o sobrinho de Napoleão, chamado Napoleão III, e vai instalar um império na França.
Gente, o Império de Napoleão vai de 1852 até 1831. Então, quer dizer, nesse momento que eu estou estudando aqui, quem estava reinando na França? Napoleão III. Os franceses tinham um ódio mortal dos germânicos. Sabe aquele olho injetado de sangue? É, mais ou menos assim. Um ódio. E também o contrário. Quer dizer o quê? Germânicos também tinham um ódio mortal, visceral, em relação aos franceses. Por que, professor? Historicamente, francos e germânicos eram bárbaros da época que se matavam, cortavam o pescoço um do outro, entendeu? Bom, Chico. E aí? É que mora o perigo. Porque quando o prussiano é encontrado como o parente mais próximo do rei espanhol morto, teoricamente o prussiano passaria a governar a Espanha e a França ia virar salsicha. Concordam comigo? Entre dois Espanhas. Mas a França não ia querer deixar isso acontecer. É aí que começa a coisa bem interessante. Porque o nosso Napoleão III começa a dar piti. Começa a gritar, a reclamar. E dentro dessa reclamação e desses gritos todos, sabe o que começa a acontecer? Diplomatas franceses viajam para a Prússia e tentam convencer esses caras. A pressão é tão forte, para resumir a história, a pressão é tão forte que o coitado nobre prussiano desiste, tá? Aí Napoleão deve ter pensado, legal, venci, era ficar satisfeito, né? Não fica, quer mais. Ele pensa assim, pô, esse cara não aceitou, mas eu já vi que tem algum grau de parentesco. Então eu vou fazer o seguinte, sei lá, daqui a 30 anos pode acontecer de novo, eu vou exigir que o Kaiser faça um tratado, assumindo o compromisso de que jamais um prussiano ocupará o trono espanhol. Napoleão. É pedir demais, né? Está pedindo demais. Aí começa aquele negócio. Um belo dia, um diplomata francês chega até a Prússia e não é recebido pelo Kaiser. O Kaiser dá um chá de cadeira nele e fica lá. Se fosse eu ia ficar revoltado, mas fazer o quê? Mas era um diplomata, ou seja, era um cara que representava a própria França. Isso era quase ofensivo. O que acontece então? Alguém aconselha o Kaiser a explicar por que não recebeu o rapaz. O Kaiser recebe aí o Kaiser escreve um telegrama. O Kaiser não era nem um doce, tá? Ele era bem grosso. Então ele vai escrever um telegrama duro, explicando, não tinha mais o que fazer. Nesse dia tudo tinha falado. Infelizmente não deu, mas não é nenhum desrespeito. Só que esse telegrama, antes de chegar às mãos de Napoleão III, adivinha na mão de quem ele passa? Isso, na mão de Bismarck. Bismarck olha o telegrama, dá uma lida, pensa, legal, o cara está sendo duro mesmo, é isso aí. Mas espera aí, se eu tirar essa vírgula aqui, aí já começou a xingar a mãe. Opa! E aí ele altera o telegrama e pensa, tudo bem, eu fiz o telegrama agora ofensivo à França, mas vai que esse telegrama chegue nas mãos do Napoleão, o Napoleão leia o telegrama e engula seco e assimile e não faça nada, não tem graça. O que eu faço para que ele seja obrigado a fazer alguma coisa? Já sei, faz uma cópia, aí vai na Xerox ali, 20 centavos, tira uma cópia do telegrama, manda uma para o Napoleão e manda uma para a imprensa. Quando Napoleão tinha imprensa, meu filho, claro. A prensa é do século XV. A prensa móvel, isso aí. É do século XV do nosso querido Gutenberg. Muito bem. Isso é área de vocês. Não podem. Muito bem.
Então, gente, ele manda para a imprensa. E sabe o que acontece? Pô, aí é beleza, show de bola. Quando Napoleão lê aquilo, a imprensa sabe, está até discutindo isso, ele não tem outra alternativa. O que ele tem que fazer? Mostrar que é macho e fazer o quê? Declarar guerra. Começa uma guerra. E aqui no detalhe. Por que essa guerra era importante? Eu não falei para você, mas vou falar agora. Aqui existiam alguns estados que eram germânicos, mas que mesmo depois da derrota austríaca, esses estados não queriam unificação. Telegrama que mandou para o Napoleão. Esse telegrama chegou ofensivo a Napoleão. Não. Tornando o telegrama ofensivo. Oi? A Prússia? Prússia, meu bem. É. Oi? Da unificação? Quem? É porque você achava, eles achavam de repente que não iam ter vantagem nenhuma, que não valia a pena, quem ia ter vantagem ia ser a Prússia. Então, né? Gente, tem alguns estados aqui que não querem a unificação. Genericamente chamamos de estados do sul. Mas são germânicos. Amam ou odeiam franceses? Odeiam. Quando a França declara guerra à Prússia, digam para mim, como que a França vai fazer para invadir a Prússia? Tinha avião nessa época? Não. Tinha que ir por terra, né? Vai fazer o quê? Vai atravessar o quê aqui? Vai atravessar os estados do sul. Adivinha o que acontece quando eles fazem isso? Esses estados do sul acabam se aliando à Prússia para lutar contra a França. Tudo isso foi calmamente pensado por quem? Por isso eu falei, a guerra, na verdade, que ele vai criando, não é uma guerra para anexar ninguém, é para criar as condições da unificação. Essa guerra contra a França acabou rompendo a resistência do Estado do Sul, que acabam se unificando. Gente, essa é a famosa guerra franco-prussiana. Beleza? Agora eu vou falar de vários fatores que explicam a importância da guerra franco-prussiana. Pode passar um pouquinho. Aí passa na mão de máquina, vai altera, torna ofensivo, vai para a imprensa e... Gente, por que a guerra franco-prussiana é importante? Primeiro, quem vence a guerra é a Prússia. Na verdade, no final da guerra não é mais Prússia. Já é a Alemanha. Então, a primeira importância da guerra é que gera... Mas fala, por que eu vou dar a Alemanha? Tem algum motivo especial? Não, é porque tem a ver com os germânicos. É uma coisa ligada aos germânicos, muito alemães. Eles já eram chamados alemães antes de existir a Alemanha. Gera o surgimento da Alemanha.
mais ou menos. Agora detalhe, gente. Concordam que isso aqui quebra o equilíbrio europeu? Quem lembra do equilíbrio europeu aí? O equilíbrio europeu é um dos objetivos do Congresso de Viena, lembra? De não ter nunca um Estado muito mais forte que os outros, para não criar um desequilíbrio igual aconteceu com Napoleão. Quando a Alemanha chega, de certa forma está quebrando esse equilíbrio. Né? Então isso aí é uma coisa importante que demonstra a importância dessa guerra. Outra coisa, essa guerra, ela gera o fim do Segundo Império Francês. O que é o Segundo Império Francês? Só lembrar de Napoleão. Terceiro. O que mais nós podemos olhar para essa guerra e enxergar? Ora, nesse momento, dessa guerra aí, você tem o início do chamado revanchismo francês. Por que revanchismo francês? Porque a França. O motivo francês foi causa da guerra? Foi. Por quê? Porque a França perdeu para a Alemanha a Alsácia-Lorena. A Alsácia-Lorena é uma região no limite entre a França e a Alemanha riquíssima em minérios. Ok? E aí você tem quer mais coisa? Quer mais? Quem mais? Os trabalhadores de Paris revoltam-se e fundam o primeiro governo socialista da história. Comuna de Paris. Beleza? Professor, Oi. vamos voltar. Aquele documento traz assinar para ele dizer que nenhum dos seus Não, aqui é um documento, ele está exigindo isso. Aí houve o problema daquele. Já quer esse documento que jamais aí essa discussão toda tem aquele lance do diplomata que eu falei que não foi recebido. Aí o pseudo pedido de desculpas, que é o telegrama. Esse telegrama diz que está na dúvida. Quem ele enviar é o Kaiser para o Napoleão. Só que ele escreve o telegrama passa para a mão de Bismarck altera o telegrama e aí gera guerra. Tranquilo, gente? Dúvidas? Vamos falar da Itália então um pouquinho?
Eu cheguei a pagar, não paguei de dinheiro. Melhor pergunta que o turma vai no ponto. A resposta já estava naquela sigla ali. Tinha acabado de apagar. Tinha que escrever e apagar. A resposta está dentro da sigla. 2 letras da sigla. VET. É uma sigla. Vitor Emanuel. Governo socialista da história. Comuna de Paris. Governo socialista da história, Comuna de Paris. Gente, a Itália, essa unificação alemã fica por cima. Então, elas, na verdade, o que aconteceu é que não foi a Prússia que se tornou a Alemanha, ou a convenção germânica que se tornou a Alemanha. Ela se tornou, na verdade, Prússia. É a Alemanha se fundindo na Prússia. Tanto que quem passou a governar a Alemanha foi quem? O ex-Kaiser da Prússia. Quem passou a ser o chanceler da Alemanha foi quem? O próprio Bismarck. Por isso é chamado de Via Prussiana, essa unificação. Já no caso italiano é diferente. Itália tem 2 projetos. Um vem do norte e outro vem do sul. Para a Itália. O projeto do norte é um projeto monarquista liberal. Ok? O projeto do norte é um projeto monarquista liberal. O projeto do sul é um projeto republicano popular. Pessoal do norte vai ter um projeto para a Itália que é uma monarquia liberal. Já o pessoal do sul acha que a Itália deve ser uma república popular. O pessoal do sul vai ter o principal líder, um rapaz que vocês conhecem da Globo, de uma minissérie chamada Casa das 7 Mulheres. Um rapaz chamado Giuseppe Garibaldi. Giuseppe Garibaldi era o líder desse grupo do sul que pensava uma Itália republicana. República Popular. Já o norte, ele vai ser liderado por um reino do norte chamado Piemonte e Sardenha. Piemonte Sardenha, que vai receber ajuda no início da própria França. Professor, tem o nome do outro aí também? Você falou antes? Fala o nome do outro que você falou. O outro não era um reino, era um movimento popular liderado por Giuseppe Garibaldi. Mas tem. Ok? Um é. O outro é. Garibaldi é Giuseppe, com G. Giuseppe. É José. Italiano. Gente, Como é que eu cheguei? tem no livro? Tem no livro? Por favor. Não tem. siglas. Que livro é esse? Não é possível. Tem ele aqui, ó. José Garibaldi. Bom, aqui nós temos 2 figuras. O rei de Piemonte e Sardenha, que é o Vitor Emanuel, rei da Itália. Isso é uma sigla que eles usavam para o processo de unificação. Verde, Vitor Emanuel, rei da Itália. Agora, o cara que vai fazer mesmo a unificação é muito parecido com a Alemanha. A Alemanha tinha um rei, que era o Guilherme. Agora tem um cara que faz, que é o chanceler, que é o Bismarck. Aqui também é a mesma coisa. Quem
fazer, colocar a mão na massa mesmo. É o chamado Conde de Cavour. Tá? Esse é o cara que vai servir ao Vítor Emanuel no processo de unificação. Gente, isso tem um problema. Vai chegar uma hora, esses dois projetos não dão certo, eles são contrários. Vão ficar brigando, não vai ter unificação nenhuma. Tem que se ter um projeto único. Qual dos dois projetos vence? Na discussão vai chegar à conclusão de que esse projeto é o que tem mais chance de ganhar. Então Garibaldi vai abrir mão do seu projeto e vai passar a lutar em nome desse projeto aqui. Tá? Então o projeto vencedor para a Itália é o projeto de uma monarquia liberal. Ficou claro isso? Tem dois projetos, um mais popular, um mais elitista. No final, o popular acha que deve abrir mão do seu projeto, porque sabe que se não abrir vai atrapalhar a unificação. Prefere abrir mão e ter unificação do que não abrir e não ter. Então ele abre mão e começa a auxiliar o projeto do Norte. Começa a marchar com o seu exército popular, né? E anexando regiões aqui. Piemonte vem descendo, com a ajuda de quem? Da França. Você deve estar se perguntando, por que ajuda a França? Porque tem alguns territórios lá no norte da Itália que eram dominados pela Áustria. Então a França tinha interesse em derrotar a Áustria. Afinal de contas, de quanto? Não se fala, não se ama, não se odeia. E aí o conde com o Piemonte começa a descer até que chega aqui no meio do caminho para tudo. A França chega aqui e diz assim, daqui não passo. Aí Piemonte diz, então eu vou continuar sozinho, você também não. Aqui não entra, nem você nem eu. E eu vou fazer mais, vou colocar tropas francesas aqui. Mas estava me ajudando até agora? É, eu estava, mas agora não dá para te ajudar e nem quero que você acredite nisso aí. Por quê? Porque lá na França nós somos todos católicos. E essa região aqui central, ela é governada pelo Papa. Então não vou deixar você invadir isso aqui. Aí há uma parada no processo. Gente, isso só vai continuar quando as tropas francesas saírem. Alguém poderia me dizer quando é que as tropas francesas saem daqui? Será que alguém tem essa... vai piscar uma luz assim, vai saber me dizer essa resposta? Exatamente quando começa a Guerra Franco-Prussiana. Quando começa a Guerra Franco-Prussiana, a França tem que tirar essas tropas para levar para lá e lutar contra a Rússia. Quando as tropas saem daqui, o que acontece? O Piemonte invade. Mas como que ele sai? Oi? As tropas são retiradas pelos franceses. Por quê? Eles estão precisando dessas tropas aonde? Na Guerra Franco-Prussiana. Tá? E aí, essa região toda do Papa é tomada. E o que o Papa faz? O Papa diz, não reconheço. Aí o Vítor Emanuel fala, agora Roma é a capital da Itália. O Papa diz, não reconheço, eu sou um sequestrado, eu sou um refém no meu próprio estado. Essa situação vai ser chamada de questão romana. Isso vai perdurar até quando? Vai perdurar até 1930. Isso vai ser resolvido com um tratado feito entre a Igreja e Mussolini, chamado Tratado de Latrão. Nesse tratado, o Papa vai reconhecer que aquilo é Itália mesmo e vai ganhar de presente um pequeno bairrozinho, pequenininho dentro de Roma, chamado Vaticano. E aí surge o menor estado do mundo, o Vaticano. São 3 ruas aqui. Um banquinho lá, tal. Brincadeiras à parte, mas o menor estado do mundo surge para resolver esse problema. Gente, eu resumi bastante a Itália, mas posso dizer algumas coisas sobre isso aí. Vocês viram que foram guerras de anexação, né? Qual o problema que isso gera?
Primeiro é que não há aceitação. As pessoas demoram a aceitar que são italianos, que fazem parte de uma nação única. É diferente da Alemanha. A Alemanha, como foi, você se voluntariou participar, acabou de formar a Alemanha, todo mundo sentiu orgulho de ser alemão. No caso da Itália, não. A Itália vai demorar muito. Tem uma frase que sintetiza muito bem essa ideia. É uma frase que fala assim: fizemos a Itália, agora falta fazer os italianos. Tá? Essa frase explica muito bem por que a unificação da Itália foi complicada, por causa dessa forma de anexação. Show de bola? Tem umas questõezinhas para vocês lá online, não se esqueçam de fazer. Oi? Não, tá no grupo da segundo ano, primeiro ano. Tem Facebook, né?